Vamos lá. O Ceará teve mais um jogo depois do empate contra o Red Bull Bragantino, em 1-1, um empate com um sabor de derrota. Empatou em 0-0 na Arena Castelão contra os reservas do Atlético Paranaense, que está focado na Libertadores da América. Mais um ponto, o Ceará chega a 27 pontos agora, mas fica na mesma colocação, não consegue andar, não consegue subir na tabela de classificação. E aqui a gente tem os nossos dois comentaristas, o Betão do canal do Vozão, o nosso querido Wilson Medeiros, que acompanharam comigo este 0-0 no Castelão nos embalos de sábado à noite, mas que nem a noite não foi tão embalada assim pro Ceará neste 0-0. E eles têm muito o que comentar, até já deram os seus pitacos durante a transmissão e vão fazer o resumo agora aqui neste comentário. Se você é novo por aqui na Torcida K, já peço o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre tem transmissão e sempre tem conteúdo novo aqui na Torcida K, além de ter muita coisa, claro, nas redes sociais, no @Torcida K, tanto no Insta, no Facebook e também no Twitter. Vamos lá, começar com o Wilson Medeiros. Wilson, 0-0 na Arena Castelão, mais um resultado que poderia ter sido diferente. Como é que você faz essa avaliação deste 0-0 na noite deste sábado? Só o microfone. Vai ligar agora. Se não abrir, não fala, né? Se não abrir, não vai pro ar. Agora vai. Vamos lá. Terrível sob todos os aspectos, terrível para a equipe do Ceará. O Atlético Paranaense veio com a equipe inteiramente reserva. Claro que tem sua qualidade, mas obviamente o nível cai. Ceará vem aí de uma série de jogos, 5 ou 6, se não me engano, sem conseguir uma vitória. Ceará hoje pode-se dizer que flerta com a zona do rebaixamento, né? Inclusive o torcedor do Ceará vai ter que secar e o Cuiabá para não ficar ainda mais perto dessa zona. O Cuiabá que joga com o Santos amanhã às 18 horas. O fato é que o Ceará entrava em campo pressionado, sem o seu treinador, passou 10 dias para contratar um treinador, depois da demissão do Marquinhos Santos, teve a chance, não é, sob o comando do Juca Antonello, de conseguir essa vitória hoje e acabou não conseguindo. O Ceará é um time completamente desordenado, um time completamente bagunçado, um time que vai muito na base da transpiração e praticamente sem nada, né, na base da transpiração e sem nada de inspiração. E o retrato do Ceará hoje é o retrato do Ceará dos últimos jogos, desde a saída do Dorival, sejamos francos. O Ceará é uma equipe que não tem saída de bola, sai com a bola no chutão, volantes que não conseguem segurar uma bola, tentar de repente ali, recebe a bola de costa, dá um drible, abre para um meia, abre para um ponta, para que o Ceará consiga chegar com volume, chegar com superioridade, chegar digamos, com qualidade ali na frente. A bola do Ceará é o tempo todo picada, é aquele chutão, é chutão do João Ricardo, é chutão dos zagueiros, é chutão de lateral, jogo de muito contato físico e muito pouca qualidade, e isso é uma coisa que parece que depois da saída do Dorival, que conseguiu amenizar essa situação, não tem quem resolva. O Juca não resolveu, o Marquinhos não resolveu, e hoje foi só mais um retrato disso. O Ceará chegava muito mais na chamada bola vadia ou numa bola parada, com alguma chance de gol, mas com propriedade para dizer o Ceará jogou muita bola, o Ceará merecia vencer, o Ceará não foi. Foram lances casuais. O Ceará teve 3 boas chances no primeiro tempo com o Mendonça. Mendonça participou até, o Betão falou isso no primeiro tempo, de praticamente 80% das jogadas do Ceará na primeira etapa. Na segunda etapa já não participou tanto, né? O Jô entrou no lugar do Matheus Peixoto em 45 minutos, acho que ele fez, apesar de não ter sido tão também assim, digamos assim, letal, mas pelo menos o que ele fez, o que ele deu de continuidade de jogadas, ele fez mais do que o Matheus Peixoto, desde que chegou da Ucrânia para cá, ele fez muito mais, o Jô. Acho que é o alento do torcedor do Ceará é se o Jô realmente ganhar ritmo, ganhar condição e puder finalmente ajudar. Mas é difícil, eu não cobro do centroavante do Ceará, porque futebol hoje, Alessandro, a bola sai lá de trás, você sai com qualidade. O Vojvoda fez isso muito bem, inclusive colocou o Tinga lá para zagueiro quando chegou, muita gente questionou e acabou acertando ali aquele miolo. Você sai ali com qualidade de zagueiros, volantes para meias ou laterais e chega com qualidade. Como é que eu posso cobrar de um centroavante que a bola só vem de chutão, ou então a bola pinicada no canto na área, na zona morta, que o lateral dá um chutão para a área? E é o que acontece hoje muito com o Ceará. Preocupa porque hoje até eu digo que o Ceará não precisa mais nem tanto de qualidade, de pontos. O Ceará precisa fazer pontos, precisa voltar a vencer. Não tem conseguido fazer isso e
infelizmente, isso passa muito por isso, por essa falta de qualidade. Segundo tempo, o Ceará pelo menos conseguiu, né, com o jogo, chegar um pouco mais, mas ainda muito sem qualidade, e foi um 0-0 onde algum pode até dizer, mas lembra aquela chance, a bola na trave do Mendonça, aquele outro chance lá do jogo que ele acabou que não conseguiu finalizar, lances fortuitos. O Ceará não fez um grande esforço para vencer os reservas do Atlético Paranaense, pega nada mais nada menos que o Flamengo na próxima rodada. Eu confesso para você que para mim a situação do Alvinegro é bem preocupante, sobretudo pelo desempenho obtido nesse último jogo. É isso. Daqui a pouco a gente vai pro Raio X, quer saber quem foi o melhor, quem foi o pior do jogo e tudo mais. Vou falar com o Betão também sobre esse jogo. O Betão é mais ou menos por aí. O Ceará que agora tem essa sequência, pega nada mais nada menos que o Flamengo na próxima rodada. É a estreia do Lúcio, que hoje esteve na Arena Castelão observando o time e pegando a atmosfera da torcida, pegando o que é que ele vai, as condições que ele vai trabalhar, sabendo como é que ele vai trabalhar. Que uma coisa é você aceitar a proposta estando a quilômetros de distância, outra coisa é você estar ali vendo o estádio, quando a bola não entra, a recepção da galera e tudo mais. E aí, o que é que você fala desse 0-0 Ceará e Atlético Paranaense? Um empate, como o Wilson falou, é terrível, porque, como eu falei, são apenas 5 vitórias no campeonato, são 6 jogos sem vitória, 12 empates, se não me engano é a equipe que mais empatou no campeonato, né? Metade dos jogos, é assustador isso, porque são empates que, né, até se for pensar alguns resultados aqui, em que estava ganhando e tomou, né, um gol no final ou um gol numa falha individual. Então, assim, são empates que muitas vezes machucam como derrotas, né? Porque o próprio contra o Bragantino, né, no último lance, toda aquela questão do pênalti. Então, assim, são situações que não acontece 1, 2 ou 3 vezes. Vem acontecendo no Campeonato Brasileiro do Ceará, vem tendo esses erros recorrentes. Um ponto que o Wilson falou foi essa questão do chutão, né? Dessa má armação de jogo. Os únicos momentos que o Ceará teve uma qualidade foi no segundo tempo com a entrada do Jô, que fez algumas paredes, né, para o Mendonça ou para o Vina chegar, foram com aproximações ou do Vina ou do Mendonça, com, no caso, o Nino algumas vezes, e depois com o Pacheco, até que na última bola que o Pacheco foi até o fundo, cruzou e o Jô cabeceou por cima do gol, que foi um dos poucos lances que o Ceará foi até o fundo, trabalhou um pouco a bola, mas teve que passar pelo Vina ou pelo Mendonça, né, pela participação desses jogadores que são muito incisivos. E isso preocupa porque é dependência, não é um esquema tático, não é um... Claro, o Vina e o Mendonça vão decidir jogos, isso é óbvio, porque são jogadores mais agudos, são jogadores mais importantes o Mendonça principalmente dessa temporada, mas o Vina dos últimos anos. Mas é um time, né? São 11 em campo, então a bola tem que ser... Se a bola não vai ser a troca de passes envolvente e tal, mas ela tem que ter um sentido, seja ela mais vertical, seja ela mais incisiva, mas tem que ter... O time tem que saber como jogar, e o time não sabe, né? O time tinha um rosto, tinha uma característica com o Dorival, e simplesmente isso passou-se uma borracha e isso não acontece mais. É um modo aleatório, né? Tem vezes que o time tá jogando mais reativo, tem vezes que... Mas, assim, por necessidade, porque o adversário ou tá pressionando ou tá deixando a bola com o Ceará, não é uma característica, não é um time desenhado para tais situações. Soa muito como um catado, né? E isso é preocupante porque o Lúcio vai chegar já com a missão contra o Flamengo, no Maracanã, embalado, porque temos também que lembrar isso, fosse qualquer situação o time do Flamengo é difícil, mas é embalado, no melhor momento da temporada, e é um time frágil, o Ceará é um time frágil, então assim, é difícil, vai ter muito trabalho,
E a gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense, como o time reserva, ainda era desentrosado, né? Não era só questão técnica, era um time desentrosado, que muitas vezes eles estavam conversando para tentar se acertar e mesmo assim conseguiram parar o Ceará. Então é uma situação bem delicada para o Alvinegro. É isso. Agora tem o Flamengo pela frente. O Ceará que chega a 27 pontos com esse empate. O Atlético Paranaense ganha uma posição momentaneamente. A rodada ainda vai ser finalizada, mas vai a 39 pontos. É o quinto colocado atualmente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o nosso raio-x aqui na Torcida K para definir os melhores e também os piores do jogo. Tá no ar o nosso raio-x. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Começo contigo, Betão. Melhor do jogo pra você, do lado, enfim, de qualquer lado, seja do Ceará ou do Atlético Paranaense. Diga lá quem foi o melhor do jogo hoje nesse 0-0. É a missão complicada, mas diga lá. A missão é difícil, mas eu vou ficar do lado do Ceará, né? Até porque o time reserva do Atlético Paranaense veio aqui e cumpriu seu papel, entendo. Mas o melhor do jogo, e eu digo, vou até repetir, se é que tem como ter um melhor do jogo, para mim foi o Jô. E eu digo isso pelo que se esperava, né? Porque era uma incógnita. E talvez seja um sinal positivo, né? Claro, o Vini e o Mendonça tiveram participação em muito isso. Eu não tô nem falando que... Mas é difícil arranjar, falar que, nossa, foi muito bem. Porque foi um jogo difícil, foi um jogo ruim do time. E o pior, para mim, é o Peixoto. Que o Jô, depois de 3 meses, jogou 45 minutos e... se for perguntar até para a torcida, muito melhor que o Peixoto, né, desde que chegou ao Ceará. Então, para você ver o quanto o desempenho do Peixoto era baixo. Eu fico no individual de novo, viu, Alisson? É isso, então. Vamos aqui pro jogo melhor do jogo para você, né, meu querido Betão. E para você, meu querido Wilson Medeiros, vai junto com... acompanha o relator ou viu outra coisa diferente aí, algum outro melhor do jogo? Pior do jogo, para começar, realmente, aí acompanho sim o relator, o Matheus Peixoto, o inexistente Matheus Peixoto, né? Acho que mandaram literalmente para o Ceará a bomba da Ucrânia, porque eu vou lhe dizer uma coisa, o que esse cara chegou e não tem feito nada é brincadeira. Melhor do jogo, eu tava na dúvida, melhor assim, espremendo mesmo assim, tirando leite de pedra, né? Entre o Mendonça pelo primeiro tempo ou o Jô pela surpresa que foi, né? A gente vai colocar aí o Jô, né? Porque, enfim, era uma incógnita, inclusive era fadado a ser mais uma contratação bizarra por todo o contexto e pelo menos hoje mostrou ser em 45 minutos, fora de forma, sem ritmo, melhor que a maioria dos outros centroavantes que o Ceará tem. Agora eu vou fazer assim, uma menção especial. Melhor mesmo do jogo é o torcedor que teve coragem de hoje, no sábado, 9 horas da noite, para assistir a um jogo ruim desse, né? E que com certeza no próximo jogo vai estar lá, porque não desiste. A verdade é essa, o melhor de hoje foi o torcedor que teve essa paixão, essa resignação de estar na Arena Castelão. É isso aí. Você deixa o seu like, inscreva-se no canal se for novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda também, sempre com transmissões, os vídeos de pós-jogos, aqui o nosso bate-bola final, é sempre bacana ter a sua companhia. Treinador por treinador, Juca Antonello ou Felipão? E aí, quem foi que mexeu melhor, quem foi que conseguiu o objetivo? Diga lá, em 2 jogos do Juca, 2 empates, ô Wilson, você escolhe quem hoje? O Felipão veio com a equipe toda reserva, né, disposto a amarrar o jogo, a não sofrer, e conseguiu. O Ceará, teoricamente, apesar do Juca ser o interino, a gente também não tem muito como cobrar dele, tinha uma certa obrigação de vencer. Quem conseguiu o seu propósito, aquilo que provavelmente trabalhou a semana toda, foi o Felipão, então eu fico com o Felipão. E você, Betão, mesma coisa ou vai de Juca? Eu vou acompanhar o Wilson. O Felipão veio com o objetivo de ou empate, né? Principalmente o empate, de não sair derrotado, não tomar gol, e conseguiu com um time praticamente, praticamente time reserva, né? E até com garotos do sub-20 que ele trouxe para compor o banco. E eu vou fazer só um adendo aqui. Foram 2 semanas com o Juca, um mau planejamento da diretoria e 2 semanas cheias, né? Que se perdeu sem um treinador, que também eu acho que não pode deixar batido, porque isso prejudica, obviamente, o desempenho do time para a sequência da temporada. Pois é. Então, 2 votos pro Felipão hoje
neste 0-0 no treinador por treinador. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, sempre tem conteúdo novo aqui na Torcida K, as transmissões e tudo mais. O nosso muito obrigado por você estar acompanhando com a gente aqui o nosso bate-bola final.